Minha saudação à igreja é o verso 23 do último capítulo da carta aos Efésios. Nos diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Deus tem nos dado esta bênção outras vezes, e quando em quando Ele está abrindo a porta da igreja para que compartilhemos com os irmãos a palavra de Deus. Nós amamos esta igreja porque cremos que ela faz parte do corpo de Cristo. Ela representa aqui, nessa cidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos de amar a igreja de Cristo em todas as nossas forças, não só isso, mas dedicarmos as nossas vidas à igreja servindo ao Senhor. Para mim, o assunto que foi confiado dar início ao mês de missões é um privilégio muito grande, e eu quero dizer aos irmãos que esse assunto é um assunto que constantemente está fervendo dentro do meu coração. Aliás, eu tenho dito, sem pensar em estar ofendendo qualquer igreja, mas tenho dito às igrejas, quando falo desse assunto, que uma igreja que não tem espírito missionário, está faltando nessa igreja o Espírito de Cristo. Não posso ver a igreja como igreja, o corpo de Cristo, sem que nela esteja fervendo o Espírito missionário. Há quem diga, eu creio que também pode dizer com razão, que missões, como a responsabilidade que fora dada à igreja, é como que o pulsar do próprio coração de Deus. Então a igreja participa desse pulsar no coração de Deus, cumprindo a sua responsabilidade de ser a representante do Senhor Jesus Cristo, e para isso os membros da igreja têm recebido poder a fim de serem testemunhas até os confins da terra. Faz poucos dias Deus nos deu a bênção de participarmos do Jubileu de Ouro, uma igreja que Deus permitiu que nós fundássemos ali no Amazonas, em 1961. Uma igreja que tem progredido, porque daquela igreja tem saído um bom número de moços, moças, que se prepararam para servir ao Senhor. Daqui a uns dias nós vamos participar das bodas de prata, a igreja de Inhumas, a última igreja que Deus permitiu que nós fundássemos, e lá viemos para cá. Uma igreja que, no princípio da igreja, houve uma ocasião que 16 jovens da igreja consagraram as suas vidas para a obra de Deus. Nos obrigou, naquela ocasião, a fundarmos um pequeno instituto bíblico ali em Minas. Eu não posso ver, irmãos, uma igreja na qual não exista esse fervor missionário, desejo de cumprir a ordem de Cristo. E eu espero, para isso a gente ora, e para isso queremos falar aos irmãos, que esta igreja, Igreja Batista Regular aqui em Maranhão do Sul, seja realmente um luzeiro brilhando nas trevas. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias da presença da igreja aqui na terra. A qualquer momento haverá o arrebatamento da igreja. Estaremos para sempre com o Senhor. E um pensamento que tem vindo às nossas mentes é que muitas vezes, por causa da dolência da igreja, por causa da falta do envolvimento dos membros da igreja em proclamar a salvação que é em Cristo Jesus, a própria igreja está retardando a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Isto é muito sério para nós. Quanto mais servimos ao Senhor, mais frutos haverá do nosso ministério, e nós estaríamos abreviando
a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Eu quero falar aos irmãos nesta noite a respeito justamente de como é que a igreja deve se envolver na obra de Deus. Porque muitos têm boa vontade, mas não sabem como. Outros sim, fora dito agora há pouco, que maio é o mês do lar. É isso? Mês do lar. Aliás, maio é o mês mais bonito do ano. Que é o mês que eu nasci, é o mês que eu me casei, e tenho uma filha que nasceu no mês de maio, então é um mês muito lindo. E aqui com razão, acho que por causa disso, né, o mês foi escolhido para ser o mês do lar. Nos preocupa algo por referência ao mês do lar, que há muitos lares que não precisam ser melhores do que no mês do lar. Acabou o mês do lar, acabou o lar também. As coisas desengolam, vira uma confusão. Eu creio que o mês é muito bom haver um mês para se comemorar o lar, mas o lar deve permanecer como deve permanecer diante do Senhor o ano todo. Semelhantemente, esse assunto a respeito de missões. Os irmãos estão começando o mês de missões. E eu pergunto, irmãos, e depois? E depois? Será que a igreja vai se limitar exclusivamente a pensar em missões, agir missionariamente, procurar fazer a sua parte só no mês chamado mês de missões? Missões é a vida da igreja. Como eu disse, é a própria manifestação da vida de Cristo na igreja. Então, que nós não sejamos relapsos em pensarmos que agora é o mês de missões, então eu vou me esforçar, vou fazer alguma coisa, e depois esfria, esquece de tudo. Mas o trabalho da igreja, para isso eu quero ler um texto bem conhecido, e então, com base nesse texto, trazer os pensamentos que Deus nos tem dado para esta ocasião. É o segundo capítulo do Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, nós leremos os 12 primeiros versos. Para a leitura, convido a igreja a colocar-se em pé, e após a leitura, ainda com a igreja de pé, teremos uma palavra de oração. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante
tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós bendizemos o Teu nome, adoramos a Tua pessoa santa e maravilhosa, porque Tu és o nosso Deus, e bendizemos pela Tua igreja reunida nesta hora, e bendizemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e pelo ministério do Teu Espírito, que ilumina e aplica a Tua palavra em nossos corações. Rogamos que Tu nos dês esta bênção nesta noite, fazendo desta igreja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Abençoe outras igrejas, que sendo fiéis à Tua palavra, estão reunidas em outras partes. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Esse é um texto, creio que tanto conhecido pelos irmãos, em que o Senhor Jesus estava numa casa ali em Cafarnaum, e correu a notícia que ele estava ali. Então aconteceu o que aconteceu conforme o relato bíblico. E olhando para esse relato bíblico, nós podemos extrair do acontecimento o como que a igreja de Jesus Cristo deve comportar-se, tendo em vista a obediência em ser testemunha de Jesus Cristo, começando no ambiente mais próximo e estendendo-se até onde Deus permitir que a igreja vá. Temos aqui um paralítico, e paralítico que estava totalmente dependente. E esse paralítico é uma figura muito clara da situação daqueles que estão sem Cristo neste mundo. Estão aguardando que alguém apareça para atender a sua necessidade. Paralítico, portanto, simboliza o pecador sem Cristo, sem esperança, sem Deus, que está à mercê do pecado. E a igreja de Jesus Cristo é responsável diante de Deus para atender a necessidade deste mundo, atendendo-a, levando o pão vivo que desceu do céu. A própria palavra de Deus declara que nos últimos dias, são os dias atuais, que haveria neste mundo fome e sede. Não fome, ainda que haja muita fome, especialmente no nosso Brasil, do alimento do dia a dia, mas a palavra de Deus faz menção que a fome não seria nem de pão e nem sede de água, mas fome e sede da sua palavra. Sua palavra. O pecador que está perdido carece de ouvir a palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não historinhas, mas sim a mensagem genuína, clara, direta da palavra de Deus. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem do Cristo crucificado, aquele que morreu no lugar de cada um de nós, morreu para a nossa salvação e a salvação daqueles que jazem nas trevas do pecado, a semelhança daquele paralítico que estava com uma escória da sociedade, abandonado, não é? Porém, ele encontrou ali 4 homens que resolveram decididamente levar o paralítico para o Salvador. E no comportamento daqueles 4 homens,
nós podemos visualizar como deve ser o comportamento de uma igreja que quer realmente cumprir a ordem divina. Para que a igreja de Jesus Cristo cumpra essa ordem, é necessário que haja um trabalho de união. Conhecemos muito bem o ditado popular que a união faz a força. Se a igreja não se unir nesse propósito de conduzir almas aos pés de Cristo, as almas vão continuar caminhando perdidas para o inferno. Portanto, irmãos, é como que dizer que a obra que fora dada para a igreja tem 4 pontas. E o ser perdido, essa humanidade, está ali esperando que cada um assuma a responsabilidade de uma das pontas. Isso fala de união. Aqueles 4 homens que devem simbolizar a igreja na sua união de propósito para conduzir um pecador a Cristo, eles decidiram entre si, levariam aquele paralítico à presença de Jesus, e então, não sabemos se era uma lona, se era um lençol, se era a própria cama onde o paralítico jazia, mas podemos perceber que eles se uniram e cada um pegou numa ponta para transportar aquele paralítico aos pés de Jesus. União. Uma igreja que não se une nesse propósito não realiza em Cristo. Cada um de nós, irmãos, como fora dito agora há pouco, tem a sua parte a fazer. Há aqueles que vão, mas há aqueles que devem segurar a corda, aqueles que contribuem, aqueles que oram. Se há algo que está carecendo tremendamente hoje, é que a igreja de Jesus Cristo se dobre diante de Deus, intercedendo pelas almas perdidas. E creio, irmãos, que em Marilândia do Sul ainda há muitas almas perdidas, dominadas pelos vícios, totalmente pelo pecado, carecendo de que uma igreja unida faça a sua parte para conduzir essas almas a Cristo Jesus. Cada um no seu lugar, fazendo a sua parte. Se não houver união, a obra não pode ser realizada. Os irmãos podem imaginar, não é? Aquele paralítico sobre, não é, uma lona, uma cama própria onde ele estava deitado lá. Se aparecessem ali os 4, representando a igreja, não é? E então, um pegasse numa ponta, mas o outro não quisesse pegar na outra ponta. Por quê? Esse paralítico está cheirando mal. Eu não vou pegar na outra ponta. Olha a cama que ele está. Está podre. Irmãos, esta era a nossa situação antes de termos aceito Cristo como Salvador. Mortos em delitos e pecados, mal cheirosos diante de Deus. E Deus, por sua graça, enviou alguém que nos falou de Jesus Cristo. A igreja precisa, permita-me dizer simbolicamente, precisa de enfiar a mão na massa, sujar as suas mãos, bem entendido. Eu me lembro, uma ocasião, ali em São Paulo, já há alguns anos atrás, 1959. Muita gente aqui não havia nascido ainda, né? Eu era estudante e viemos a São Paulo para evangelizar. E fomos a um setor de São Paulo que hoje é uma coisa linda, chamava Parelheiros. Havia tribo indígena ali, dos Guaranis, e muito mato, era matagais. Nós chegamos, vimos um corredorzinho, entramos por ele. Topamos com um casebre, um rancho, que só nos aproximar daquilo nos tremeu por fora.
Sentimos a presença do reino das trevas. E o mundo no qual a igreja está peregrinando é um mundo dominado por Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, o Deus desse século mau. E ao caminhar, quando nós entramos naquela choupana, jazia sobre não era cama, foi cama. Era uma cama patente, aquelas que tinham molas, com colchão de capim. Só que a situação daquele homem ali, ele havia passado 8 anos deitado naquela cama, paralítico. Já não falava mais, só balbuciava umas palavras. A fisionomia dele não era de um ser humano, parecia mais um bicho. Quando nós cortamos o cabelo dele, cabelo e barba, pesaram 5 quilos e 200 gramas. O cabelo e a barba. Ele não saía daquela cama, portanto, suas necessidades fisiológicas eram feitas ali. Os irmãos não podem imaginar o que era aquilo, mas era um ser humano, uma alma que estava ali, que precisava que alguém sujasse a mão, enfiasse a mão na massa. E foi o que Deus nos levou a fazer. Não há mérito nenhum em Deus nos ter usado para atender uma necessidade daquele paralítico há 8 anos sobre uma cama. Não é? Os filhos queriam que ele morresse para se apossar das propriedades, mas estava ali jogado, parecia um animal. Estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes nós nos enfeitamos demais, nós nos perfumamos demais, que temos receio de aproximarmos de uma alma perdida para lhe falar de Jesus Cristo. Eu posso dar testemunho de um homem que era um ébrio, que vivia, vamos dizer, nas noitadas, e esse homem, por causa da orgia noturna, chegou a perder um pulmão. Perdeu um pulmão. E vivia muitas vezes caído na sarjeta. E um crente, com muito amor, chegou, colocou no bolso dele um bom folheto. Partindo daquele folheto, Deus começou a agir na vida daquele homem, analfabeto. E Deus agiu, aquele homem foi salvo pelo poder do Evangelho. Acabou indo para um seminário, um instituto em São Paulo. Ali aprendeu a ler na Bíblia, estudou, se formou, tornou-se um pastor, que quando ele pregava numa praça, a 100 metros da igreja católica, o padre pedia para ele falar, mandava um coroinha lá, dizia, olha, fale lá para o Milton, falar mais baixo, porque está atrapalhando. A 100 metros da igreja, só um pulmão. Tornou-se um tremendo ganhador de almas. Mas sabe por quê? Houve alguém que teve coragem de amar um bêbado, um ébrio, que muitos de nós nos afastamos, não queremos saber. Quem é que precisa da salvação? São os sãos ou os doentes? Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim doentes. E eles estão doentes pela pior doença que existe no mundo, que é a doença do pecado. E nós temos solução: Cristo Jesus. Devemos levar. Mas para isso é necessário que exista o quê? União. União. E como parte dessa união, irmãos, lembremos, a oração tem um lugar importante. E nessa união, a oração deve envolver aqueles que estão sem Cristo e aqueles que estão levando a Cristo àqueles que estão sem Cristo. Orando pelos servos e servas de Deus que estão atendendo uma ordem de ir e pregar. Nós temos que nos tornar coparticipantes, cada um no seu lugar.
cada um tomando uma ponta, não é? Para transportar o pecador aos pés de Cristo. Porém, isto não é possível se não houver nos nossos corações um verdadeiro amor, o trabalho missionário, a expressão da igreja neste mundo para ganhar almas para Cristo deve ser um trabalho de amor. O que é que aqueles 4 homens iriam ganhar? Que há muitos que querem fazer um trabalho simplesmente por rendimento. Havia no coração daqueles 4 um verdadeiro amor desinteressado em si mesmo. Porque o amor verdadeiro é o amor que faz com que nós nos demos a nós mesmos. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua vida em resgate. E assim deve ser a expressão do amor que foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo que nos foi otorgado. Não temos desculpas. Amar aquilo que aos olhos humanos não é amar. Porque eu pergunto, quem de nós éramos instrumentos dignos da manifestação do amor de Deus? Nenhum de nós. Mas o que diz a Bíblia, Deus amou a nós de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele já tem crido tenha a vida eterna, e aqueles que haverão de crer venham a ter a vida eterna. Amor sacrificial. Foi o que aqueles 4 fizeram. E é o que a igreja deve fazer. Sair do seu egocentrismo, do seu egoísmo. Somos muito propensos a isso, não é? E darmos a nós mesmos, manifestando o amor que foi derramado em nossos corações. Isso significa expressão de missões no coração da igreja. Mais do que isso, irmãos, o trabalho que Deus tem confiado à igreja não só é um trabalho onde deve haver união, vimos os 4, amor e perseverança. Perseverança. Os irmãos podem imaginar, não é? O texto revela que quando eles levaram o paralítico, querendo levá-lo à presença de Jesus, surgiram as dificuldades. E uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: existe um inimigo que está mantendo as almas acorrentadas, presas, que vão colocar diante da igreja todo tipo de dificuldade para evitar que a igreja obedeça à ordem divina. No entanto, precisa de haver perseverança. Perseverança é uma virtude que tem desaparecido do seio de muitas igrejas. Desanimamos com muita facilidade. Não estamos prontos a vencer obstáculos, porque falta-nos perseverança. Os irmãos podem imaginar, não é? Havia a porta da casa, não é? O lugar próprio para se entrar. Chegaram ali abarrotados, não podiam entrar. Eram casas que tinham muitas janelas. Chegaram até as janelas, não tinha como entrar. Em outras palavras, é como dizer que humanamente a melhor coisa que eles tinham que fazer era desistir. Desistir. Porque tanta dificuldade, tantos problemas, mas havia naqueles corações perseverança. Algo que não deve faltar nos corações dos crentes de uma igreja missionária. Uma igreja com visão missionária, certo? O apóstolo Paulo, não é? Ele fez menção que ele, testemunhando de si mesmo, não é? Ele deixou todas as coisas para trás e prosseguiu com perseverança para atingir um alvo. Estamos falando hoje que o alvo da igreja é ganhar almas para Cristo.
Eu sei, irmãos, que perseverança deve envolver outros aspectos da nossa vida, como, por exemplo, perseverança em assistir à casa de Deus. Há crentes que qualquer coisinha, hoje não vai à igreja, não participa da escola bíblica dominical, não vai aos cultos, porque falta-lhe perseverança. E outros aspectos, e um dos aspectos da vida da igreja, que a perseverança está quase que por subir de vez, é a presença dos crentes nas reuniões de oração. Porque a reunião de oração é uma arma tremenda contra o reino de Satanás. Mas por qualquer coisa, e o diabo sabe disso, ele é tremendamente astuto. Ele sabe que o crente é fortalecido na sua presença na casa de Deus, recebendo o alimento da palavra de Deus, sua presença nas reuniões de orações. Então ele sempre arruma um quê para desviar o filho e a filha de Deus dessas práticas, acabando com a perseverança, desânimo. Aqueles 4 não desanimaram, além de estarem unidos, além de manifestarem um amor a toda a prova ao paralítico, além de ser perseverantes, eles manifestaram um sentimento de renúncia e dedicação, disposição para pagar qualquer preço para atingir o objetivo. Renúncia e dedicação. Quando não foi possível, pelos meios mais fáceis, de conduzir o paralítico à presença de Jesus, o que o texto diz? Eles subiram. Os irmãos podem imaginar, não é? Quantos questionadores do lado de fora, chamando-nos de loucos. Aliás, se há alguma coisa que a igreja de Jesus Cristo está precisando de hoje, é de loucos, certo? Loucos. Porque diz que a sabedoria que vem de Deus para o mundo é loucura. Então, tomara que essa igreja esteja cheia de... Não vou falar. Mas dispostos a pagar o preço de uma renúncia e uma dedicação a toda a prova. Eles não conseguiram dos meios mais fáceis. Não desistiram, perseveraram. E perseveraram com dedicação e renúncia. Eles não olharam para as críticas, para a zombaria, quem sabe até ameaças. Isso é alguma coisa que muitas vezes o povo de Deus pode enfrentar nos dias atuais. Aqueles que querem levar a mensagem até ameaças. Tem diminuído um pouco. Mas quando eu estava em campo missionário, irmãos, os irmãos não podem imaginar. As ameaças inclusive com arma de fogo, por sacerdotes romanos. O ocasião enfrentei um que estava quase 2 de mim. Ele só não me bateu, não sei porquê. Porque me atacou de todo jeito. Quando fomos ali para conseguir uma passagem pela FAB, lá do Acre para São Paulo, não é? Ali num campinho que existia, aterrissava os aviões DC-3 da FAB, e havia um grupo grande de pessoas esperando o sargento, que é quem liberava as passagens. Eu estava entre eles. E entrei em contato com a esposa do sargento. E ela me apresentei, fui logo ao assunto. Quer dizer que o senhor é um missionário, o senhor está trabalhando com os índios aqui na beira do Juruá, com seringueiros. Mas me diga uma coisa, é verdade que vocês dizem que a Virgem Maria teve outros filhos? Nós nunca dissemos isso. Quem diz isso é a palavra de Deus. Abri a Bíblia, aqui está. Mas escuta, dizem que vocês dizem isso. Tudo quer dizer que nós dizíamos, eu dizia que não, mostrava pela palavra de Deus que estava escrito. E ela disse, se o seu vigário aparecesse. Ela queria agora tirar dúvida com o vigário. No meio da conversa, aponta no carreador lá uma motozinha, né? Aquele homem zarrão chegou ali e a mulher foi tomada de uma alegria tremenda. Quem chegou?
sacerdote. E ela foi direto ao assunto. Seu pai, esse moço aqui, é missionário aqui na beira do Juruá, trabalhando assim, e ele disse que, e ela foi dizendo tudo que eu havia dito. Disse que ele olhou para mim assim e me fuzilou. E começou, ele era um alemãozão, né? Com a ordem de quem vocês veio falar essas coisas para minhas ovelhinhas? Eu sempre fui um pouco calmo. Eu disse calmamente para ele, com a ordem do meu Senhor Jesus Cristo. Bem, já desarmei o homem. Uma ordem de quem? Aí continuou. Vocês são as inimigas da Brasil. Eu estava levando minha carteira de identidade no bolso, peguei a carteira e mostrei. Disse, vigário, eu sou brasileiro por inteiro. É por amor aos brasileiros que eu estou pregando o Evangelho. E ele foi incendiando. Todas as guerras que há no mundo, vocês são as culpadas. Eu falei, senhor vigário, que o mundo pegue fogo, mas eu vou continuar pregando o Evangelho. Bem, dali um pouco ele começou a soltar impropérios, palavrões. Eu não perdi a calma. Falei, senhor vigário, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é verdadeira e ela diz que a boca do incrédulo é um sepulcro aberto. Nessa hora ele quase que me agrediu, porque ele estava me maltratando com palavrões. Ele talvez chegou com a motozinha dele ali a uns 30 por hora e voltou a 130. O que ele fez? É como dizer, o tiro saiu pela culatra. Porque quando ele estava me ofendendo, todas aquelas pessoas que estavam ali foram chegando. E ele preparou, ele fez a parte litúrgica do culto, né? Preparou e deixou para mim o resto. E eu fui direto no assunto. Esse aí é o guia religioso que está indo para o inferno e levando vocês também para o inferno. Aí eu fui bem incisivo na questão. E foi uma oportunidade de ouro para apresentar Cristo Jesus. Estou dizendo isso, irmãos, porque houve tempo que aqueles que se dispunham a anunciar Cristo eram submetidos a perseguições, apedrejamento, certo? Há aqueles que foram mortos. Porém, hoje, infelizmente, as facilidades têm enfraquecido muito a dedicação, não é, dos crentes, a renúncia. Mas aqueles 4 homens pagaram um preço caro. Enfrentaram zombaria, críticas, mas eles tinham um objetivo diante deles. Qual era o objetivo? Levar o paralítico diante de Jesus. Subiram o eirado, as casas lá na Palestina eram diferentes naquela época das casas, então descobriram o eirado, não é, onde Jesus estava, e podem imaginar que dificuldade, que luta, que controle que eles precisavam de ter para descer o paralítico à presença de Jesus. Mas fizeram. Levaram o paralítico, como eu disse aos irmãos, que simboliza o perdido, que quem sabe é o seu vizinho, sem Cristo. Levar aos pés de Cristo, pagar o preço para levar aquela alma, porque a maior necessidade de uma alma é de Cristo Jesus. Ele está morto como nós estávamos, em delitos e pecados. E o que é que o morto precisa? Vida. Quem é vida? Cristo Jesus. Porque diz a palavra, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Somos responsáveis, irmãos, para levarmos o morto diante daquele que é vida, vida eterna, Cristo Jesus. E para concluir os pensamentos, ainda o trabalho da igreja, além de ser um trabalho de união, um trabalho de amor, um trabalho de perseverança, um trabalho de renúncia e dedicação, também deve ser um trabalho de fé. O texto diz,
É interessante isso. O texto diz que Jesus não olhou diretamente para o paralítico que estava ali, não. O texto, Jesus, vendo-lhes a fé, aí ele disse ao paralítico alguma coisa. Jesus não viu, não procurou encontrar no paralítico vestígio de fé, mas sim, ele viu fé naqueles 4 homens que sucaram para conduzir o paralítico diante de Jesus. A igreja, na sua obediência em levar a Cristo aqueles que estão perdidos, deve também manifestar uma fé viva, fé que rompe montanhas, fé que atua pelo amor, fé que tem certeza, que é dito na palavra de Deus, não é? Que fé é firme convicção. Eles sabiam perfeitamente que não iam perder a viagem. Sabiam perfeitamente que conduzindo o paralítico diante de quem tinha a solução para eles, para ele, Jesus ia agir, ia curá-lo. Fé. Está escrito, e foi Jesus quem disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé neste mundo? Irmãos, nós estamos por demais vivendo por vista. E tudo que é de vista contribui contra a fé. Porque a palavra de Deus é clara, que a fé não é de vista. Nós queremos ver. É por isso que hoje há uma abundância de pessoas enganadas querendo ver coisas. Ver. E o diabo está providenciando muitas coisas para serem vistas. Para o quê? Desviar a verdadeira fé. Jesus, olhando para eles, viu a fé que havia naqueles 4 homens. Jesus certamente quer olhar para essa igreja e ver o quanto de fé quanto de fé há em cada membro da igreja, especialmente quando está fazendo a sua parte em conduzir uma alma a Cristo Jesus. Tenho mais um testemunho, não é? Só que isso não aconteceu comigo, com outro servo de Deus, lá em Calheiros, um trabalho que nós também iniciamos nos anos de 68, alguma coisa assim. E o missionário estava ali, só que esse missionário, a fé que ele tinha deixava muito a desejar. E o pastor que foi convidado para um tempo de mensagens evangelísticas, certo? Pregou uma mensagem evangelística e esse missionário estava sentado numa cadeira atrás, certo? E como parte da mensagem, no fim da mensagem, ele fez um breve apelo. Se houvesse alguma pessoa ali que havia entendido que ela precisava de Cristo Jesus como Salvador e quisesse aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que se colocasse em pé. E o Senhor, no meio se colocou em pé. Sabe o que o missionário disse quando viu aquele homem levantar-se? Ele bateu nas costas do pregador: eu não acredito. Eu não acredito. Porque ele conhecia o homem era da cidade, eu não acredito. Sabe o que o pregador disse? Se você não acredita, fica sentado no seu lugar, porque eu creio no poder de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Crer no poder de Deus. Porque, irmãos, nós, como igreja, devemos de ser simplesmente o instrumento nas mãos de Deus para conduzir o pecador diante de Cristo. O resto, se podemos dizer assim, é por conta de quem? É por conta de Jesus Cristo, é por conta de Deus. Nós não podemos converter ninguém. A nossa parte é conduzir o pecador diante do Salvador. Conduzir de que maneira? Com fé, dedicação, união, perseverança, amor. Essa é
a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesta noite, esperando que esse espírito missionário que deve existir na igreja se manifeste através de uma união no propósito de conduzir perdidos diante de Jesus Cristo. Certamente, quem sabe, se o Senhor não voltar, né, no próximo ano, esses lugares vagos que há aí, os bancos da igreja estarão cheios de almas rendidas a Cristo Jesus e aquilo que foi cantado, né? Haverá canções cantadas pelos anjos nos céus, Deus estará sendo glorificado. Que Deus abençoe a igreja.